vocês estão me ouvindo, certo? Sim. Então tá, perfeito. Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina de análise das demonstrações contábeis. Eu sou a professora Stephanie, sou professora dos cursos de administração da UERGS. Não sei se vocês já tiveram alguma aula comigo, se tiveram, provavelmente foi alguma aula também EAD, né, síncrona ou assíncrona. Eu sou formada em administração e ciências contábeis. Tenho mestrado na área de sociologia política ou doutorado na área de gestão de pessoas. Em função da formação em contábeis, eu leciono algumas disciplinas da área de custos, contabilidade e finanças. E em função disso, essa disciplina que estava no outro currículo como análise de balanço, veio para este currículo com análise das demonstrações contábeis. Então, assim, antes de começar, eu queria pedir para vocês efetuarem uma breve apresentação para eu entender qual o semestre de vocês, para saber se vocês já fizeram contabilidade geral, se já fizeram custos, gestão financeira, matemática financeira, as disciplinas da área de finanças, sobretudo. Então, se vocês puderem se apresentar, falar o nome de vocês, né, que semestre vocês estão, que disciplinas vocês já cursaram, me ajuda também a entender o tamanho da dificuldade que vocês terão ou não nessa disciplina, tá bem? Então, vocês podem começar, senão eu chamo vocês. Oi, professora. Eu sou a Juliane Folmer, eu moro em Paverama, estou no 8º semestre, já fiz todas as cadeiras financeiras, e é isso, eu acho. Tá, e você vai fazer essa cadeira, você migrou para o currículo novo, ou você vai fazer essa cadeira para aproveitar para análise de balanço? Eu não sei, eu migrei para o novo, eu acho. Tu migrou para o novo. Ah, então tá. Beleza, perfeito. E aí você já fez contabilidade, já fez matemática? Isso. Tá, perfeito, então, tranquilo. É importante porque essa disciplina, ela tem assim na base dela um pouco de contabilidade, que eu vou relembrar vocês na próxima aula, mas ela tem vários conteúdos de outras disciplinas, então por isso que eu preciso perguntar, para saber o quanto eu tenho que reforçar quando eu der essa aula para vocês. Tá bom. Tá bom? Então tá, muito prazer, Juliane. Prazer. Então, quem mais? Bom, eu me chamo Andresa, estou no 7º semestre, sou da unidade de Sananduva. A matemática básica e contabilidade eu já cursei. Esse semestre eu vou fazer custos e gestão financeira. E eu vou reaproveitar, porque na nossa administração é análise de balanços, então a gente vai pedir aproveitamento. Perfeito, então, Andresa, acho que é isso mesmo, é porque o nome da disciplina, quando a disciplina chamava análise de balanço, eu já lecionava ela dessa forma, mas eu mudei porque o nome da disciplina correto é esse, análise das demonstrações contábeis, e agora o plano que a gente segue é o plano de fato da aula, então, beleza, tranquilo. Então tá, Andresa, prazer. Próxima, Luísa, pode falar, Luísa. Oi, boa noite, meu nome é Luísa. Estou entrando no 9º semestre, já fiz praticamente todas as disciplinas, só não fiz matemática financeira. E nesse semestre eu também vou cursar em outra faculdade, né, para pedir aproveitamento. É isso. Tá, beleza. Você já fez contabilidade, então, Luísa? Contabilidade Já. financeira. Ah, então tá. Beleza, ótimo. Então tá, prazer, Luísa. Prazer. Uhum. O próximo? Boa noite, prof, colegas. Meu nome é Vanderlei. Eu tô no último semestre, né, e é a minha última disciplina antes da formação. Sou da unidade de Encantado. Ah, beleza, então. Tranquilo que você já fez todas as outras.
Quem mais? Oi, sou a Emily, da unidade de Encantado também. E também estou no último semestre, mas vou aproveitar como a análise de. Fugiu agora o De nome. balanço. De Isso aí, balanço. análise de balanço. Isso. Então tá, muito prazer, Emily. Quem mais? Boa noite, eu me chamo Aleph, eu sou aqui da unidade de Sananduva. Eu entrei um pouquinho atrasado na aula, não peguei o início da conversa, mas eu acredito que seja para informar a utilização desse componente para aproveitamento e análise de balanços, então eu também vou optar por esse aproveitamento, né? E eu estou no sétimo Isso, semestre e exato. estou fazendo Pode gestão falar. financeira também, junto. Ah, perfeito, então. Então, você faz concomitante gestão financeira, é da unidade de Sananduva, e você vai aproveitar como análise de balanço. Era para entender se tinha alguém aqui que é do currículo novo ou que não tinha cursado ainda contábeis, que é contabilidade. Ok. Tá bem, então. Quem mais? Oi, meu nome é Lauren, eu sou da unidade de Sananduva, estou no 7º semestre e também já fiz uma boa parte das matérias ali. Perfeito, então. Muito obrigada, Lauren. Faltou alguém? Boa noite, eu sou da unidade de TAPES e também é minha última cadeira para me formar. Ah, que bacana, então. Então, a gente tem... Pode falar, Eduarda. Maria Eduarda, né? Foi? Não, tranquilo, então. Então, a gente tem 3 unidades aqui. A gente tem alunos de Encantado, de Sananduva e de TAPES, certo? E a gente tem a maior parte dos alunos que vão cursar para aproveitar essa disciplina para análise de balanços, né? Então, tá. Muito prazer. Então, eu sou a professora Stephanie. Acho que os que entraram depois, sou professora dos cursos de administração da universidade. Estou na coordenação de planejamento e desenvolvimento institucional, então, atualmente lotada na reitoria, mas minha unidade de origem é Cachoeira do Sul. Sou formada em administração e com doutorado também na área de administração. Também sou formada em ciências contábeis, por isso eu acabo lecionando para vocês algumas disciplinas da área de finanças, como essa disciplina. Bom, eu vi que ali no nosso grupo tem umas 13 pessoas, mais ou menos, né? E nós temos 15 pessoas ali no nosso portal. Eu queria pedir para vocês, se vocês tiverem grupos, eu pedi para a professora Flávia encaminhar para os alunos de Encantado, e eu também coloquei o link do nosso grupo de WhatsApp dentro do portal, né, dentro do Moodle. Mas eu queria pedir, se vocês tiverem grupos das unidades de vocês, que vocês também enviem para os grupos, porque talvez alguém não tenha ainda acessado. De toda forma, eu coloquei ali dentro do Moodle o link para acessar direto o nosso grupo de WhatsApp. Se alguém tiver alguma dificuldade, daí me chama, tá bem? Eu vi que a gente tem aqui um aluno que acessou, que é o Ademir. Ademir, você quer se apresentar? Eu gostaria de saber de que unidade vocês são, qual o semestre, e se vocês já cursaram as disciplinas da área de custos ou finanças. Boa noite, professora. Eu sou da unidade de Encantado, tá? Eu já estou no 7º semestre. Já cursei boa parte, né, da parte de finanças. E faltava essa, mas também falta matemática financeira para poder liberar mais algumas, né? Porque como eu estou em Caxias do Sul hoje, a maioria das aulas são presenciais. Então eu estou aproveitando os que são para poder fazer, para depois ver, né, o futuro, o que eu vou fazer com as outras disciplinas aí, professor. Tranquilo, então. Prazer, Ademir. Então tá, a gente vai falar um pouco sobre o que é a nossa disciplina, né? E aí, então, primeiramente, eu vou apresentar para vocês que
toda a disciplina, e aí eu vou compartilhar aqui, ela vai ficar organizada, disponibilizada lá no Moodle, tá? Primeira coisa que eu digo para vocês, que vocês tiverem dúvida, enfim, quiserem falar sobre alguma questão da disciplina, vocês podem chamar, tanto no grupo quanto ali no privado. Não tenho problema nenhum que falem comigo através do WhatsApp, tá bem? Aqui ali no Moodle, a gente tem a disciplina já postada, organizada. Vocês não têm toda ela, porque, óbvio, eu ainda não abri para vocês. Mas vocês vão ter alguma coisa parecida com isso, eu acho, para vocês. E aí aqui tem o link, vocês estão vendo a tela, né? O link do grupo de WhatsApp e a aula que é via Meet. Nem todas as aulas serão via Meet, tá? A gente vai ter uma aula via Meet, provavelmente uma aula gravada, depois uma Meet, uma gravada, mais ou menos assim, tá bem? E aí a gente vai falar sobre hoje, vocês veem que tem um monte de materiais aqui, mas a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o plano de ensino, que está bem aqui no final, tá? E que já está lá dentro do Soli, se vocês quiserem acessar, sobre o trabalho final. Aqui tem um link da Ibovespa, tá? Aqui tem a lista de todas as empresas que são listadas, embora eu já tenha feito a lista, isso aqui eu acho que nem vai ser necessário, porque eu fiz a lista para vocês das empresas que a gente vai usar. Vocês já vão entender porque eu estou falando de empresas. Aqui tem um filme que eu indico para vocês, aqui tem também um outro filme, aqui é o link da Bolsa de Valores, e eu acho que tem todos os materiais da disciplina ali. Ah, peraí, que eu acho que mudou. E não compartilhou, né? Parou o compartilhamento, né? Só um pouquinho. Peraí, agora vai. Então, eu vou começar falando do plano de ensino para vocês, tá? Ai, não foi de novo, né? Aqui. Agora eu acho que foi. Vocês estão vendo? Só me deem um okzinho. Sim, professor. Foi, Sim. né? Tá. Então aqui, ok. Agora tá direitinho, porque daí tá atualizado. Então tá. Eu vou começar pelo plano de ensino, que já tá ali para vocês. Ele tá em branco porque eu acho que eles não colocaram essa parte inicial, o Decor ainda não incluiu, porque houve uma mudança no PPC, no currículo, né? Mas o cronograma em si já tá ali, a avaliação também. Então, essa disciplina, ela tem basicamente duas avaliações, tá? Uma avaliação é uma prova sobre todo o conteúdo do semestre, que é uma prova online, que eu faço aqui. Vocês vão ter lá um tempo para fazer a prova, e aí vocês vão ter um trabalho. O trabalho de análise das demonstrações contábeis é complexo e ele demanda que vocês frequentem as aulas, que vocês aprendam em uma aula e na aula seguinte vocês tenham um tempo para poder fazer esse trabalho para que na próxima aula vocês entreguem. Tá? É basicamente assim. Então, é uma disciplina que ela acompanha vocês ao longo do semestre, né? Vocês vão ter uma aula onde vocês aprendem o que vocês têm que fazer, na outra aula vocês têm um tempo para fazer em casa, por exemplo, e aí depois é a entrega. E isso ao longo de todo o semestre, tá? Então, o plano de ensino, ele é montado para isso. Por quê? Porque nessa disciplina, vocês vão fazer a análise das demonstrações contábeis de uma empresa. Nesse caso aqui, de duas empresas, na verdade, tá? Porque daí a ideia é vocês efetuarem uma comparação dessas empresas. Então, assim, ó, na primeira aula, hoje a gente está fazendo as apresentações e apresentar o plano de aula. Na aula que vem vai ser uma aula de revisão de contabilidade gerencial. Então, tem várias aulas sobre balanço, sobre contabilidade gerencial.
E aí depois, eu vou explicar o que vocês vão fazer na primeira aula, aliás, na primeira parte do trabalho, e aí depois na próxima aula, que é no dia 27, quando está escrito aqui trabalho externo, tá? E não se apavorem com a quantidade de texto, é para explicar o que vocês têm que fazer em cada aula, vocês não têm aula nem síncrona nem assíncrona, é o período para fazer essa parte do trabalho, tá? Então, assim, aí no dia 3 de setembro a gente tem aula, ó, e depois quando está escrito aqui trabalho externo, é porque vocês vão trabalhar no material que vocês receberam na aula anterior. Então, a gente vai ter aqui, na aula do dia 3, a gente vai estudar a fonte de dados para análise externa e interna, análise visual de balanço, DRE, notas explicativas, pesquisas sobre a análise de demonstrações contábeis. Aí, na aula do dia 17, a gente vai falar sobre análise vertical e análise horizontal de balanço. Na aula do dia 1º, análise Pestel. Depois, eu estou pulando os trabalhos internos, os indicadores financeiros e a bolsa de valores e análises comparativas. Tá? E aí, vocês vão ter tempo para o trabalho externo, apresentação do trabalho final, a prova final e recuperação, divulgação de notas, enfim. Então, assim, o que a gente tem de diferente nessa disciplina? Estas aulas aqui, tá, que são as aulas que a gente tem aula, eu vou fazer via Meet, então a gente vai ter uma aula sobre o tema. Às vezes pode ter um vídeo para acompanhar, às vezes pode ter um vídeo, depende um pouco do quanto eu noto que vocês estão tranquilos para fazer o trabalho ou vocês estão mais tensos, tá? Mas sempre dessa forma. E é bem tranquilo, assim, não precisem ficar apavorados, tá? A parte do trabalho externo, ela é muito importante. No início, a primeira coisa que a gente vai fazer na semana que vem, que é quando a gente retoma os conceitos, verifica, né, o que é contabilidade, para que serve, o que são essas análises que a gente faz. Essa vai ser a primeira parte, digamos, da disciplina. Aí, depois disso, vocês vão ter um período para fazer a primeira parte do trabalho. Tem um textão ali no plano de ensino, porque é justamente para facilitar vocês, porque este é o trabalho externo. Eu vou colocar já o conteúdo do trabalho final que está separado, porque eu acho que é mais fácil para vocês entenderem, mas ele está também descrito ali, que é só vocês clicarem ali no trabalho final e ele vai aparecer para vocês. Então, o trabalho final da disciplina, deixa eu ver se ele está compartilhando. Acho que não, né? Deixa eu compartilhar a tela toda para vocês acompanharem. Então, vejam só, vocês terão aulas síncronas e assíncronas. Vocês terão que fazer um trabalho ao longo do semestre. Este trabalho, ele é feito em partes. Este trabalho, a ideia, né, o melhor é que vocês não façam sozinhos, mas é uma escolha de vocês. Se vocês quiserem fazer sozinhos, eu vou deixar, porque vocês são poucos, tá? São 15, e aí vocês podem decidir. Eu vou colocar já ali dentro do nosso grupo, vou compartilhar a tela cheia, em seguida, as informações sobre o trabalho, tá? Esse é o trabalho final de vocês. Agora eu acho que vocês estão vendo, certo? Ok, eu acho que vocês vão ver. Aqui. Aqui o objetivo, enfim. Ó, aqui, ó, o trabalho deverá ser realizado em grupos de. Eu não coloquei o número de pessoas. Vocês são 15. Vocês podem fazer 2, 4, 6, 8 alunos. Mas assim, eu acho... Ups, voltar aqui, fui voltar com vocês. Eu acho que o melhor é vocês se organizarem assim em duplas. Por quê? Porque vocês vão analisar, vocês vão fazer análise comparativa de 2 empresas. Aí cada um pode ficar responsável por uma empresa. Seria mais fácil. E pode fazer depois a comparação em conjunto. Eu já vi esse trabalho, dá muito errado, assim, quando era uma empresa só. E vocês vão ver que no exemplo que eu coloquei era uma empresa, porque daí sobrecarregava uma pessoa dentro da dupla. Como vocês vão ter 2 empresas para analisar do mesmo setor, eu acho que vocês sobrecarregam menos. Então, minha sugestão é que vocês façam em dupla, tá? Se vocês quiserem fazer sozinhos, também vocês podem, beleza? Mas como é que é o trabalho, então? Nesse trabalho, vocês vão escolher 2 empresas do mesmo setor, tá? E aí, eu coloquei aqui algumas empresas. Tá lá no final, tá? Aqui são as etapas do trabalho. Tá aqui no final para vocês as empresas e os setores, que é aqui.
para fazer o trabalho final. Eu coloquei do setor financeiro, da energia elétrica, mineração e siderurgia, varejo, alimentos e bebidas, saúde, construção e saneamento, tecnologia, transporte e logística e educação. Tá? Tem 10 áreas diferentes e 2 empresas como sugestão. Então, o que é que vocês vão fazer? A primeira coisa que vocês vão fazer é escolher a área que vocês querem e as empresas. Quem escolher primeiro, fica com a empresa. Simples assim, tá? Então, quem escolher primeiro vai ficar com a empresa. Então, minha sugestão é, vocês conversem, verifiquem se vocês querem fazer o trabalho em duplo ou querem fazer individual, já escolham a área e ali embaixo tem a empresa que vocês vão fazer. Pode ser outra empresa? Não, essas aqui. São essas empresas e essas áreas. Por que eu estou já colocando as empresas e as áreas? Que é justamente para facilitar a vida de vocês, porque antes eu pedia para pesquisar, procurar, ir na Ibovespa. Não precisa. Eu já estou colocando as 2 empresas que eu quero que vocês analisem e já estou colocando qual é a área de atuação dessas 2 empresas, tá bem? Até aqui vocês entenderam? Sim? Beleza, então, é isso. Então, o que vocês vão fazer é fazer o trabalho ou em dupla, também pode ser em trio, se vocês quiserem, escolher uma dessas áreas. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar lá nos grupos de WhatsApp isso, tá? Qual é o setor que vocês escolheram e qual é o grupo de vocês. Tá? O que é que vocês vão fazer nesse trabalho? Então, a primeira parte desse trabalho vai ser a pesquisa e análise, tá? Que vai ser o relatório, vocês vão ter um relatório escrito final do trabalho. Onde vocês vão ter o histórico de cada empresa, as notícias e fatos relevantes que foram relacionados à empresa, isso vocês vão pesquisar no Google Notícias mesmo, né? E vocês vão depois fazer uma análise visual do balanço da empresa. Isso já, assim, na primeira parte, digamos assim, do trabalho de vocês. Aí, assim, fiquem tranquilos, porque cada aula eu vou retomar o que vocês têm que fazer exatamente para a aula posterior, tá? Então, no início, vocês vão fazer o histórico de cada empresa e vocês vão detalhar um pouco, vão buscar notícias relacionadas a essas empresas. A segunda parte, então, vai ser essa análise visual do balanço, e vocês vão ter ali dentro do trabalho de exemplo como é que vocês fazem essa análise, que é um olhar para dentro do balanço e o DRE da empresa, e é importante, né, salientar para vocês que a gente vai trabalhar com essas 2 demonstrações contábeis. A gente podia trabalhar com várias, com todas, podia, mas aí daria muito trabalho para vocês. A gente vai focar no balanço e no DRE, tá? E aí a gente vai fazer a análise visual do balanço, que é a segunda parte, e aí aqui tem sempre um observem, que é para quê? Para que vocês observem algumas questões que depois vocês vão escrever no trabalho. A análise visual é para verificar cada uma das contas da empresa que vocês escolheram, se aumentou ou diminuiu no último ano, né? Quais são as contas daquela empresa que mais chamam atenção, por que elas chamam atenção? Eu já vou mostrar um exemplo de trabalho para vocês terem ideia. Depois vocês vão fazer a análise vertical e análise horizontal, que vocês vão aprender primeiro como é que faz, e depois vocês vão aplicar nessas 2 empresas. Vocês vão fazer a análise Pestel, então a gente aprende primeiro como faz e depois aplica dentro do trabalho. Depois vocês vão fazer indicadores de liquidez, endividamento e rentabilidade, isso é lá no final do semestre, que eu vou dizer também para vocês quais a gente vai fazer, e vocês vão aplicar no trabalho. E aí também eu adicionei 2 questões diferentes esse semestre. Que é a trajetória na Bolsa de Valores, ou seja, como é que essa empresa está se comportando na Bolsa de Valores, que é o desempenho dela, tá, dos últimos 3 a 5 anos, e um comparativo entre as empresas, porque vocês vão escolher um setor, né? Então vocês vão comparar com qual dessas 2 empresas foi se mostrou mais sólida, qual tem melhor rentabilidade, qual tem maior crescimento, qual reagiu melhor aos desafios de mercado, qual teve melhor performance na Bolsa de Valores, quais são os pontos fortes e fracos de cada uma, e se vocês tivessem que investir em uma delas, qual delas seria e por quê? Então, isso é o que vocês vão fazer, o trabalho final do semestre. Esse trabalho, ele vale 60% da nota, né? Então, assim, 60% da nota de vocês é este trabalho, é a organização deste trabalho, que é dividido em etapas dentro do semestre, né? E eu vou analisando e vou dando nota a cada uma das etapas e também vou dar nota à apresentação final. Vocês vão ter uma entrega que é um relatório escrito e uma apresentação que é em formato de slides, em que a gente vai ter um tempo para falar, tá bem? Ali tem os critérios, enfim, de avaliação e tudo que vocês precisam para poder fazer este trabalho. Eu vou mostrar para vocês agora, primeiro eu quero saber se vocês entendem mais ou menos
como é que vai ser esse trabalho da disciplina e como é que a disciplina é organizada para que vocês aprendam e vocês façam na prática, porque é uma disciplina que tem, né, essa abordagem do aprende e faz na prática, análise das demonstrações contábeis. Se para vocês tá tranquilo os dois. Tá tranquilo? Tudo certo? Então tá, ótimo, ótimo. Então aqui, ó, eu vou mostrar para vocês um exemplo, tá, que foi feito na disciplina de análise de balanço, que é de 2022 esse. Eu até vou pegar um do último semestre, que também teve, para vocês terem uma ideia. Ele fez da empresa Nubank. Qual é a diferença de vocês? Vocês terão duas empresas, porque vocês vão escolher uma área. Nesse caso, ele podia escolher, mas agora eu vou dar uma área para vocês e vocês vão ter empresas pré-estabelecidas, tá? Então, o trabalho é bonitinho assim mesmo, tem que ter esse formatinho bonitinho, organizado, com as listas, organizado. Aí tem aqui os objetivos da análise são essas, que eu coloquei lá no final, para vocês, né, em formato de pergunta, que é analisar as demonstrações contábeis, entender essa empresa e definir qual seria o melhor investimento. E aí, no desenvolvimento do trabalho, tá aqui as partes que ele foi entregando, para vocês entenderem. Tem a origem e a apresentação da empresa, do Nubank, que é o histórico do Nubank. Nesse caso, ele pegou o Nubank, que nem está como opção ali para vocês. Aí, a primeira parte é a análise visual de balanço, que está aqui, ó, ele pega o balanço todo da empresa e depois o DRE, e ele vai fazer uma análise visual, ou seja, ele vai olhar, né, entre os anos que estão aqui, o que aumentou e o que diminuiu, né, o que chamou atenção. E aí depois ele também usa para escrever um pouco, né, sobre isso. Então tá aqui, ó. Cada uma das contas, ele vai dizendo o que é essa conta, se aumentou ou diminuiu. Cada uma das contas desse balanço, que está lá em cima, ó, tá vendo aqui? Ele só vai abrindo. Cada uma das contas, ele mostra o que é essa conta e o que aumentou e o que diminuiu, tá vendo? Então, para que serve isso? Para ele entender. Esse é o momento em que você vai entendendo o que faz essa empresa que tu escolheu, né? Qual é a área dela, qual é a ideia dela. Ele vai fazer a mesma coisa no DRE, tá bom? A mesma coisa. E aí ele vai ali, ó, vai abrir e vai falar o que é aquela conta, o que ela significa, né? E se ela aumentou ou diminuiu, o que significa esse aumento ou diminuição para essa empresa. Essa parte da análise visual é uma parte que demora bastante para fazer, porque ela é conta a conta, mas ela é muito importante para vocês entenderem o que é que essa empresa faz. A segunda etapa é a análise vertical e horizontal da empresa. Então, a análise vertical e horizontal, ela vai constituir duas formas de se analisar o balanço e o DRE de uma empresa. Vocês vão aprender como é que é essa técnica de análise das demonstrações e depois vocês vão aplicar aqui. Então, tá aqui, análise vertical e horizontal do balanço e análise vertical e horizontal do DRE. Aqui tá a conta. Como é que eu faço com vocês, tá? Vocês vão ter um link onde vocês vão postar vocês, aliás, vão postar em Word, aqui é o trabalho final, tá? Quando vocês estão falando de análise visual, análise vertical e horizontal, indicadores, geralmente vocês vão me entregar numa folhinha, num Excel separado, tá? Porque no Word ele fica todo desconfigurado, é que aqui é o trabalho final, ele juntou tudo e organizou, mas se não, a gente faz tudo individualizado, as partes do trabalho são individualizadas, a primeira parte eu corrijo, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta e depois a entrega final é que vocês juntam todo o trabalho. Então, depois de fazer a análise vertical e horizontal, a gente vai aprender a análise Pestel. A gente aprende na aula o que é e depois vocês vão aplicar aqui. Então, aqui ele fez uma análise Pestel do Nubank, tá? Então, aqui tem toda a análise Pestel do Nubank. Vocês vão fazer das duas empresas que vocês escolherem a partir do setor que vocês definiram, tá bem? Aí aqui, para vocês terem uma ideia de como é que faz essa análise. Vou descer. Depois da análise Pestel, tem os indicadores também. Aqui, os indicadores de estrutura de capital. Então, eu vou definir alguns indicadores junto com vocês na aula, eu vou fazer uma revisão para lembrar para vocês como é que faz o cálculo, e aí vocês vão fazer o cálculo desses indicadores.
Nesse caso aqui, fiz participação de capital de terceiros, composição de endividamento e mobilização do patrimônio líquido. 3 só 3 indicadores. Além disso, eu tenho as notícias da mídia, que ele optou por colocar aqui, mas geralmente eu peço lá no início do semestre. Aí, depois, quando ele foi fazer a análise, ele achou melhor levar para cá, para poder compor melhor a análise que ele fez do Nubank, tá? Mas isso vocês fazem logo no início, porque é o conhecer a empresa que vocês vão trabalhar. E aí, a partir daí, ele fez uma conclusão. A diferença do trabalho de vocês é que ele vai ter mais uma etapa. Tem 2 diferenças grandes, na verdade. Uma é que vocês vão estar comparando 2 empresas, e uma é que eles têm mais uma etapa. Lá no final, vocês vão verificar como é que essa empresa reagiu dentro da Bolsa de Valores ao longo, né, do período dos anos, como é que ela evoluiu ou não dentro da Bolsa de Valores, e vocês também vão fazer uma comparação entre as duas. Isso tudo vai ficar aqui na conclusão, né? Na conclusão de vocês vão falar sobre tudo que vocês fizeram no trabalho, vão comparar as 2 empresas, mas vão também analisar como é que elas foram na Bolsa de Valores. Essa é a grande diferença, assim, do trabalho de vocês. E, bem, é isso, né? É um trabalho robusto, assim, grande, mas ele coloca em prática fazer a análise de demonstrações contábeis de fato, tá? Então, ao longo do semestre, o que a gente faz é ter uma aula para ensinar o que vocês fazem e ter uma outra aula onde vocês aplicam. Vocês entenderam a dinâmica? Entenderam? Tá tranquilo? Vocês querem tirar alguma Sim. dúvida com relação ao trabalho em si? Não? Eu já vi, tá, beleza. Eu já vi que a Luísa já pediu para ficar com a área de alimentos e bebidas e a Juliane com a área de varejo, é isso? O professor consegue relacionar todas as opções de novo? Claro, consigo. Peraí. Eu até vou colocar, ó, tem o setor financeiro. Eu vou colocar lá no grupo de vocês, tá? Porque daí facilita. Tá ali no Moodle também, mas eu vou colocar lá no grupo de vocês, porque vocês se organizam melhor lá no Whats também. Aqui. E aí já vou colocar, vou editar ali, já vou colocar então, que a área de alimentos, onde é que tá? Alimentos e bebidas. E você vai fazer sozinha, Luísa? Por enquanto, tá tranquilo, vai fazer sozinha? Com o Ademir, tá? Então, eu já vou organizar aqui também. Alimentos e bebidas, que é com a Luísa e o Ademir. Já coloco ali, tá? Depois coloco lá no grupo. E a área de varejo, que a Juliane pegou, você vai fazer sozinha? Ah, se alguém quiser, tá. Então, varejo, você pegou a Magalu e a Lojas Renner, né? Tá, eu vou colocar por enquanto a Juliane. Tá, beleza, construção e saneamento, Andressa e Lauren, isso aí. Tem outras opções ali, bem tranquilo. Como é que vocês fazem para baixar as demonstrações contábeis das empresas? Minha sugestão é vocês jogar no Google, tá? Vocês podem buscar dentro da BMF Bovespa, mas vocês vão ter mais trabalho para fazer isso, porque é mais difícil de encontrar lá. Então, é mais fácil vocês colocarem lá no site da Magalu, por exemplo, que aí vocês baixam todas as demonstrações contábeis. Então, vocês vão baixar balanço e DRE de cada uma dessas empresas, das 2 empresas que vocês têm, tá bom? Isso é o que vocês têm que fazer, assim, de imediato, abrir lá uma pastinha, compartilhar com um colega, baixar o balanço e o DRE e começar a pensar no histórico da empresa, basicamente isso. Então, a primeira parte do trabalho, que vocês já podem dar início se vocês quiserem, é essa, de fazer o histórico da empresa e estudar um pouco este setor específico que vocês escolherem, tá bem? Aí já tem aqui, tem 1, 2, 3,
4, 5 alunos aqui, tá bom. Aí depois disso, vocês vão colocando ali os grupos que vocês estão organizando, e depois eu anoto e passo lá para o Moodle também, para a gente ficar bem organizadinho. Tudo bem. A gente tem gente perguntando que tá ali, eu vou esperar para ver. Mas então tá. Sobre o plano de ensino é isso, e sobre deixa eu abrir aqui, e sobre o trabalho final, que é o trabalho que a gente tem, também é isso, né? São essas duas questões. O que é importante, assim, vocês perceberem? Que essa disciplina, né, de análise das demonstrações contábeis, ela vai fazer com que vocês coloquem em prática vários conhecimentos que, de alguma forma, vocês têm que ter prévios, assim, ou um pouco de contabilidade empresarial, sobretudo. Em função disso, por isso, né, é que na próxima aula vai ter uma revisão, assim, eu vou colocar uma sequência de vídeos para vocês relembrarem o que é contabilidade, o que é, para que serve, o que são as demonstrações contábeis. Eu não sei em que momento vocês fizeram uma disciplina de contabilidade geral, não sei se foi agora, se já faz bastante tempo, mas isso é importante para vocês lembrarem como é que faz, né? O que é um balanço, para que serve o balanço, né? Por que eu estou estudando isso? Porque aqui a gente está trabalhando da análise dessas demonstrações. Então, em função disso, é importante vocês relembrarem um pouco, tá bem? Só lembrem, gente, de vocês colocarem aí o nome do grupo, tá? Não esqueçam de botar o nome do grupinho de vocês, de repente depois faz uma lista lá no WhatsApp para não ficar confuso. Então, cada aula, que nem a aula que vem tem essa revisão, cada aula tem uma revisão e tem um período para vocês efetuarem o trabalho. Eu sei que, assim, né, aparentemente, dá um pouco de angústia, assim, porque é um trabalho muito longo, que se arrasta ao longo do semestre e que dá bastante trabalho, ou seja, vocês fazem muita coisa nele. Então, assim, por isso que tem uma aula específica, que é livre, que é liberada, para que vocês façam o trabalho. A minha sugestão é que vocês usem a aula para fazer o trabalho de fato. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me chamar, né? Pode pedir um Meet, a gente pode esclarecer alguma dúvida de forma específica. Mas a minha sugestão é que vocês usem a aula que é específica para fazer o trabalho para isso. Não deixem para a última hora, esse é um trabalho diferente, né, das outras disciplinas. É um trabalho que dá um pouco de trabalho, ou seja, vocês precisam se debruçar nele, ler e entender bastante da disciplina, né, do conteúdo em si. Então, assim, não deixem para 2 dias antes da entrega para fazer. Lembrem também que é um trabalho que é passo a passo. Então, assim, vocês já têm que definir a empresa logo. Não é um trabalho que vocês vão entregá-la no final do semestre. Não, vocês vão fazer ele aos poucos. O que significa que na próxima aula vocês já vão começar, na outra aula vocês já vão entregar. Então, vocês terão 4 entregas antes da entrega final. Né? Para quê? Para que eu consiga acompanhar a evolução de vocês ao longo da disciplina com relação ao que vocês aprenderam com a gente, assim, o que vocês aprenderam comigo dentro dessa disciplina, tá bem? Eu coloquei ali para vocês 2 vídeos, na verdade, deixa eu ver se eles estão abrindo, que eu não sei se vocês conhecem, que um é um vídeo, tá funcionando, os 2 estão funcionando, deixa eu voltar. Se vocês clicarem ali, estão funcionando, que é da Enroll, e um filme, que também está funcionando. Os 2 estão funcionando. Uma dica de filme para vocês verem. Que tem a ver com o que da disciplina? Bom, eles são... o caso da Enroll é um caso bem emblemático. Eu não sei se vocês já conhecem ou se vocês já ouviram falar. Alguém já ouviu falar? Ou já fez a disciplina e já estudou, de alguma forma? Não? Vocês já ouviram falar? Por que ele tem a ver com a disciplina, ou por que eu falo dele? Porque ele vai ser o primeiro vídeo, tá? Eu gostaria muito que vocês assistissem, eu vou botar, eu até vou puxar o link para colocar no grupo de vocês ali,
para vocês assistirem, tá? É um documentário muito interessante. Já vou colocar aqui. Sobre uma empresa, tá, de energia estadunidense que empregava, na época assim, da sua falência, mais de 20 mil pessoas, tá, e tinha um faturamento de 100 bilhões de dólares lá por volta dos anos 2000, e que da noite para o dia ela foi à falência por um escândalo contábil, né, um escândalo financeiro contábil. E essa empresa, essa falência, enfim, ela foi uma manipulação de contas, né, dentro da contabilidade da empresa, e que escondia dívidas de cerca de 25 bilhões de dólares. Não é a primeira nem a última, né? A gente teve, já viu isso acontecer em várias empresas, né? Inclusive americanas, passou por um escândalo recente. Mas essa empresa, ela é emblemática porque depois, né, na finalização, assim, depois do escândalo em si, que foi por volta lá dos anos 2000, foi redigida uma lei, né, uma lei específica para proteger ou para auditar e proteger a contabilidade das empresas e a veracidade das informações para proteger as pessoas que investem, né? Então, ela foi tão, o caso foi tão sério assim, que ele deu origem a uma lei específica nos Estados Unidos, mas que mudou a contabilidade no mundo todo, porque depois desse escândalo e depois do que aconteceu com a Enron, essa lei, ela adequou as demonstrações contábeis em todo o mundo, no Brasil e também na Europa, para que a gente não tivesse novos casos relacionados a ela. Por que eu coloco lá as loucuras ou as aventuras de Dick e Jane? Não sei se vocês já ouviram esse filme, já viram esse filme, que é um filme do Jim Carrey. Ele é baseado neste caso, no caso da Enron, tá? Então é bem interessante. Eu queria que vocês dessem uma olhada para vocês entenderem por que é muito importante que o administrador saiba olhar e saiba identificar se as demonstrações contábeis, se o que está escrito dentro das demonstrações contábeis faz sentido. E o que a gente vai fazer ao longo desse semestre é ensinar de alguma forma para vocês, né? Eu vou ensinar para vocês como é que vocês fazem isso, como é que vocês verificam se faz sentido o registro contábil que está escrito de cada uma das empresas. Então, primeiro fica a dica para vocês darem uma olhada nesse documentário, que é livre, que está com acesso ali pelo Google, é super fácil de vocês verem ele. Ele é um documentário antigo, acho que é de 2005, mas ele é bem completo e é muito interessante. Ele vai falar assim, um pouco da minúcia também do problema contábil que aconteceu de fato com a empresa, é bem bacana, e vai também mostrar para vocês por que é importante, né, a gente se proteger e a gente entender de contabilidade. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei ali, então. Coloquei o documentário para vocês, coloquei o filme para vocês, também coloquei o trabalho final. Tem outro exemplo de trabalho, tem 2 exemplos de trabalho para vocês, de trabalhos finais. Um que foi feito, tem a análise das contas financeiras do Grêmio também, que é de 2022, e tem a análise do Nubank, tem os 2 ali para vocês darem uma olhada de como é que faz um trabalho. E em seguida, né, ao longo da semana, eu vou começar a organizar e aí eu vou abrindo as aulas posteriores. Mas, basicamente, a disciplina, né, a organização da disciplina é feita dessa forma. Agora eu vou abrir e perguntar se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma coisa que vocês querem falar com relação a isso. Acredito que as dúvidas irão surgir quando começarmos a fazer o trabalho, né, prof? Acho que sim, né? Alguém o principal vocês entenderem um pouco a dinâmica, assim, de começa, e aí isso, claro, vocês têm que acompanhar mais a disciplina, vocês têm que estar atentos ao que a gente fala, como é que, né, o que se faz, e assim, ó, eu sempre vou dar um retorno do trabalho de vocês, então, eu vou ler o trabalho, vou retornar, e vocês sempre vão saber o andamento, assim, o que precisa melhorar ou não no trabalho, então isso é mais tranquilo.
Não sei, assim, se para vocês está tranquilo os passos que eu dei, se alguma coisa deixou vocês um pouco apavorados, se vocês acharam que tem muita coisa para fazer, mas esse é o momento de vocês falarem um pouco sobre isso com relação ao semestre de vocês também. Tá bem, então. Não, tranquilo, então, Luiz, é isso, tá bom? Então tá. Se vocês não têm nenhuma dúvida, a aula de hoje é para isso mesmo, é para apresentação, para organização, acho que para vocês também organizarem, se organizarem ao longo da semana, né, para o trabalho na próxima semana. De toda forma, as nossas aulas via Meet também, elas geralmente terão, assim, uma duração de no máximo 1h30, por aí, que é para apresentação do conteúdo mesmo. Eu vou pedir para vocês olharem com calma, não sei se vocês estão em casa, ou se vocês estão indo para casa, ou onde vocês estão, ou se vocês estão na unidade, para vocês abrirem com calma o Moodle, olharem os materiais todos que estão lá, né, darem uma olhada já dentro dos trabalhos que eu coloquei como exemplo, já pesquisarem as empresas que vocês escolheram, pesquisem essas empresas, né, verifiquem o funcionamento dessas empresas, baixem o balanço e o DRE de cada uma delas, já comecem a dar uma pesquisada ou coloquem elas como um alerta no Google Notícias para vocês saberem o que foi que aconteceu com essa empresa nesses últimos tempos. E aí, a partir disso, a gente já vai trabalhando um pouco nessas empresas de forma específica, né, que vocês podem, inclusive, usar como exemplo aqui, mas aí vocês também vão entendendo um pouco o que a gente vai fazer ao longo da disciplina, tá bem? Por mim é isso. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, mas se vocês não tiverem, eu vou finalizar a gravação e vou encerrar. E aí a gente pode se falar também ali dentro do grupo para finalizar a distribuição dos trabalhos na aula de hoje, né, de quem é que vai ficar com cada uma das áreas. E aí a gente pode encerrar, tá bem? Isso aí, certo? Muito obrigada.